Olá, Sónia. Muito boa Olá, tarde, muito boa tarde. bem-vinda. Muito obrigada por teres aceito este convite. Eu sei que não é um assunto muito fácil, por isso agradeço-te mesmo profundamente de coração por abrir o teu coração também e estás disponível para partilhar a tua história e a tua vivência. Portanto, em primeiro lugar, muito obrigada. Em primeiro, para começarmos e para as pessoas conhecerem-te também um bocadinho melhor, conta-nos um bocadinho de ti, quem é que tu és, de que forma é que estás ligada às viagens e do teu blog também, para toda a gente saber quem é a Sónia Justo. Obrigada. Olha, antes de mais, queria-te agradecer por esta oportunidade, porque era uma coisa que eu já tinha em mente há algum tempo, mas ainda não tinha arranjado, se calhar, eu não diria a coragem, mas já faltava aquele empurrão para começar a falar mais deste assunto. Por isso, queria-te agradecer e, pronto, teres-me dado este impulso. Depois, eu sou a Sónia Justo, tenho 43 anos. Tenho um blog de viagens, o Love Lisboner, que é muito focado em Lisboa, mas fala um bocadinho sobre todas as minhas viagens e os passeios que faço, mas é muito focado em Lisboa, que é a minha cidade do coração. Depois também trabalho numa produtora de televisão, tenho ainda aquele trabalho normal das 9 às 6. Tenho como projeto um dia ir pelo mundo, mas pronto, agora ficou um bocadinho em stand-by, mas estou já há alguns anos a criar as condições para que isso seja possível num futuro próximo. Quero mesmo ir de mochila às costas a fazer aí uma grande viagem. As viagens sempre tiveram muito presentes na minha vida porque os meus pais sempre foram assim muito aventureiros, sempre gostaram muito de partir à aventura, muito em Portugal, porque meu pai gostava muito de explorar Portugal, e era muito aquele conceito de ir à aventura, que hoje já é muito, pronto, já é muito normal, mas na época não era, não vias assim as pessoas dizer, ok, vamos de férias, vamos para onde? Vamos vendo no mapa, sem ter nada marcado. Uau, uau. Incrível mesmo, incrível. Sim, quando chegávamos aos sítios, víamos, tipo, eram os alojamentos, na altura, imagina, ficávamos ou num quarto, numa pensão, na altura chamava-se pensão, mas o que seria hoje, se calhar, tipo um hostel, não é bem um hostel, mas pronto, tínhamos o nosso quarto, casa de banho partilhada, portanto, muito na onda do que existe hoje, não é? E era o máximo, nós fazíamos assim muitos fins de semana e férias, olha, e arranjámos sempre lugar onde ficar, correu sempre tudo bem, com umas aventuras pelo meio, mas pronto, mas estou habituada a isto desde pequena, então sempre foi. Muito bem, muito bem. Fui adaptando a forma de viajar ao longo da minha vida, ao longo, pronto, adaptando sempre aos desafios que me iam do caminho e tentando nunca deixar de viajar ao longo disso. Pronto, disso, quer dizer, do que foi acontecendo, das várias fases, porque nós temos várias fases da nossa vida, não é? Claro. E começaste bem agora já com a segunda pergunta que eu te iria também colocar, que é de que maneira é que tu viajas agora e como é que tem sido o teu processo? Portanto, tu já começaste por dizer como é que é o início do processo e começaste a viajar em pequenina com os teus pais, não é? E Exato. é incrível, porque realmente não é muito comum, agora é, mas há Agora uns é, mas não, foi um bom há início, 30 não é? anos, há 35 anos Claro, não é. claro. E desde essa altura, como é que tens evoluído, ou seja, como é que tem sido o teu processo nas viagens, até depois finalmente chegarmos aqui ao ponto principal, que é como é que tu começaste a viajar sozinha, ou melhor, tu e a tua mãe sozinhas, como é que foi? Sim. Portanto, esse processo. Olha, depois eu continuei sempre a viajar com os meus pais. Na adolescência comecei também a ir de férias com os amigos, com o grupo de amigos, mas nunca deixei de ir com os meus pais, porque era sempre muito divertido.
Depois, comecei também algumas vezes a ir com o meu irmão e o grupo de amigos dele, porque o meu irmão tem mais de 10 anos que eu, e então era ao máximo também ir com eles. Aliás, a primeira vez que andei de avião foi numa viagem oferecida pelo meu irmão, foi ele que ofereceu a viagem, e eu fui com ele e com a namorada, fomos às Ilhas Canárias, quando eu tinha 14 anos. Uau! E depois chegou a uma altura em que o meu pai faleceu, e aí eu comecei a viajar com a minha mãe. Aí começámos a viajar as duas, e por sugestão também do meu irmão, ele um dia disse, nós estávamos a procurar sítios para ir passar férias, no primeiro verão depois do meu pai ter falecido, e o meu irmão disse, porquê que vocês não vão para o estrangeiro? A mãe também gostava de ver o mundo inteiro, vocês são assim, estão aventureiras, porquê que não vão? E olha, aí foi assim que começámos. Começámos por fazer um tour em Itália, e pronto, e depois a partir daí nunca mais deixámos de viajar as duas. Eu fui sempre viajando também com os amigos, com o grupo de amigos, e fazia sempre 1, 2 viagens por ano com a minha mãe, às vezes 3, dependia, e fazia sempre com os amigos e com ela. Depois, já quando ela estava doente, fui também ainda algumas vezes sozinha com ela, e a última viagem que fizemos, as duas, foi com todos, com ela e com o meu grupo de amigos, com os filhos, com toda a gente. Fomos assim todos. Entretanto, a minha mãe depois ficou doente, faleceu, e entretanto também viajo com amigos, mas comecei a viajar sozinha, para ter... Pronto, para não estar dependente de ninguém, não é? Porque eu comecei a ver que com o falecimento da minha mãe já não tinha aquela pessoa que eu sabia que bastava dizer vamos, já estava sempre pronta. Depois os amigos têm limitações, não é? As pessoas não têm os horários e as férias e tudo como nós temos. E então, olha, comecei a viajar sozinha, aventurei-me, experimentei e gosto imenso. E agora, maioritariamente, é sozinha que faço as minhas coisas. Sónia, e diz-me uma coisa, esse processo que tu estavas a contar de que já viajavas com a tua mãe quando ela começaram a perceber que tinha Alzheimer, o que é que tu nessa altura pensaste? Bem, eu agora não vou conseguir viajar com a minha mãe porque ela está com este problema de saúde e eu não faço ideia como é que vou reagir, e ela própria, não é? Como é que foi o teu processo? Ou foi uma coisa super natural que tu pensaste? Bem, ou nem pensaste, foi logo continuar e pensaste no problema. Como é que... Eu acho que até nem pensei muito, para ser sincera. Assim, eu queria dizer aqui que eu não sou médica, não sou especialista, não sou nada. Isto é a minha experiência enquanto cuidadora informal de alguém que tem a doença, só para deixar... Isso é um ponto, obrigada, isso é um ponto mesmo muito importante. Bem claro. Claro. Que há que ter aqui há uma questão importante que é cada pessoa é mesmo uma pessoa, e eu neste processo todo de viajar com alguém que está doente, o mais importante é que a pessoa esteja bem, esteja confortável, se sinta confortável, não é? Que quem está doente que se sinta confortável ao passear, ao viajar, seja naquilo que está a fazer. E estavas-me a perguntar como é que começou. Olha, eu tive a noção plena de que a minha mãe estava doente numa viagem que nós fizemos aos Açores, as duas. Por isso é que ainda não consegui voltar aos Açores, e quando me perguntam se eu gosto dos Açores, assim, os Açores são maravilhosos, mas para mim tem aquela carga emocional pesada. Percebes perfeitamente, claro. E é assim, eu tive a plena noção que ela estava doente, que ela estava realmente muito doente ali, porque nós íamos fazer um passeio, ver a plantação de ananases, acho que era de ananases, e de repente nós íamos no carro e a minha mãe olha para mim e diz: a Sónia não veio. E aquilo foram segundos, não é? Sónia não veio, e eu olhei para ela, olhei para mim, não faças caso. Foi uma coisa muito rápida, mas eu naquele momento eu tive a plena noção que a minha vida tinha mudado. Que a nossa vida tinha mudado ali, naqueles segundos,
porque nada voltaria a ser como era. Isso foi mais assustador, é tu não saberes, eu acho que é um bocadinho agora, olha, como foi agora com a pandemia, o mais assustador é porque tu não sabes o que é que vem a seguir, não é? Porque não estás preparado, não estás, neste caso, da doença, tu nunca estás preparado para é impossível estarmos, não é? Claro. Porque também não sabemos como é que vai evoluir, como é que nós próprios, nunca tivemos na situação, não fazemos a menor ideia, não é? No meu caso era a minha mãe, e tu tens que ser mãe da tua mãe, não é? Basicamente. E pronto, e aquilo tudo é ali muito complicado, mas eu tive a noção quando estávamos ali, não é? Depois, pronto, ali foi a primeira vez que eu tive essa noção, depois a posteriori percebi que já tinham havido muitos sinais, mas que nós não nos vamos apercebendo, às vezes também não queremos reconhecer que alguma coisa que não está bem, também é difícil de perceber, porque a linha que separa os esquecimentos normais da idade mais avançada ou que realmente já lê algum problema, a linha é muito ténue e tu também não percebes, porque tu não estás o dia todo em casa, não é? Tu estás a trabalhar, vais fazer as tuas coisas, não estás sempre com a pessoa e não percebes. É assim, pronto, depois de ter esta noção, médicos, tudo, pronto, todo esse processo, depois o que eu fiz sempre foi conversar com a médica, sempre, com a neurologista, e perceber se seria seguro para ela o viajar. Porque é assim, a minha mãe é uma pessoa que sempre viajou, que sempre passeou, que sempre gostou muito de estar fora de casa. Por isso, para ela, não era uma coisa diferente, não é? Era o meio dela, embora ir para outro lugar, pronto, vai para o estrangeiro, é um sítio novo, mas ao mesmo tempo já fazia parte da vida dela estar constantemente a ir para sítios novos. Por isso é que é muito importante falarem sempre com o neurologista. O que é que será melhor no caso de cada um, porque eu acredito que uma pessoa que não costumava viajar, que não costumava sair, fazer isso pela primeira vez, talvez não seja aconselhável, não é? Por isso há que ter sempre aqui muito cuidado no que eram os hábitos da pessoa. Porque pode ser uma grande fonte de stress, não é? Exatamente, porque aqui a questão é a introdução de hábitos novos, não é? Por exemplo, para teres noção, a minha mãe, quando já estava numa fase muito avançada da doença, partiu a perna e era muito complicada a fisioterapia, porque o que eles me explicaram foi que o cérebro não conseguia fazer ligações novas. Então, se ela alguma vez tivesse andado, por exemplo, de muletas, havia a possibilidade de ela conseguir fazer a fisioterapia. Pronto, isto explicando assim muito, muito por alto, não é? Pronto, depois algum médico pode explicar isto melhor. Mas é a questão de fazer as novas ligações e coisas novas que na fase da doença já não se consegue fazer. Portanto, eu sempre tive esse cuidado, essa atenção de ir falando sempre com a médica para ver se realmente se podia ir. E depois vemos se a pessoa está bem, se sente feliz e via-se, não é? Quando andava a passear estava bem, estava contente, estava feliz, mas depois é aqueles cuidados que, por exemplo, eu ia sempre de mão dada com ela, nunca a perdia de vista. Assim, eu não tenho filhos, mas acredito que tenho um bocadinho de experiência por esta situação. E, portanto, é um bocadinho como ter uma criança pequena. Não se pode perder de vista, porque se a pessoa se perde no meio da multidão, não sabe explicar onde é que vive, não sabe explicar o que é que está ali a fazer ou com quem é que está. É muito complicado. E diz-me uma coisa, Sónia, relativamente ao planeamento, de que forma é que tu passaste a planear as tuas viagens? O que é que foi diferente, de acordo também com os conselhos do neurologista? Sim, olha, uma questão que eu tive sempre em atenção era nos sítios onde nós íamos ficar, nos hotéis. Por exemplo, se tinham espelhos, as pessoas que têm Alzheimer não conseguem identificar que a pessoa que está no espelho que são eles. Não sabia, ok. E então
é muito complicado, porque eles acham que está ali mais alguém. E então o que eu pedia sempre era ou para me darem um quarto que não tivesse espelhos, ou para retirarem os espelhos, ou naqueles casos não para taparem, coisas deste género. Depois, por exemplo, isto são coisas que me vou lembrando, por exemplo, os elevadores. Quem diz os elevadores, eu estou-me a lembrar dos elevadores porque tive um caso específico com os elevadores. Nós tivemos que ir de escadas, nas escadas, mas mesmo o chão, as superfícies, tudo o que seja espelhado faz confusão. E, por exemplo, se o elevador tiver o chão não é espelhado, mas é aquele mosaico. Aquele vidrado, não é? Que dá para ver o reflexo. Sim, não é a nossa cara, mas a nossa sombra, que está ali, que parece estar ali alguém, não é? E não é só isso, é porque como é vidrado, dá a sensação que é água, por exemplo. Ok. Certo. Não conseguia entrar, ela não conseguia entrar. E pronto, por exemplo, eu pedia sempre, naqueles hotéis que têm os quartos no piso térreo, eu pedia no piso térreo. E assim, por exemplo, a minha mãe tinha a mobilidade dela era muito boa. O problema era mesmo a nível neurológico, porque ela andava, se fosse preciso, andava mais que eu. Porque ela sempre andou bastante, sempre fez desporto, gostava de fazer caminhadas, portanto estava em excelente forma física e sempre teve umas análises ótimas e estava sempre tudo ótimo. No caso dela, ela andava bem, ela fazia grandes caminhadas, podíamos ir para sítios onde fosse, por exemplo, nós fomos, no cruzeiro, nós fomos para a Grécia e nós subimos até à Acrópole e ela subiu e chegou lá acima e estava ótima. E as pessoas perguntavam, mas como é que esta senhora chegou cá acima? Não é? Nós estávamos todos super cansados e ela foi e fez aquilo bem. E tem que ter isso em atenção, se a pessoa se tem mobilidade reduzida ou não. Depois aqui também já se entra por um campo que é o facto da pessoa ser sénior, já não é só também o de ter a doença, não é? Mesmo que não tenha doença, tem que ser uma série de coisas em atenção, como escadas, depois mesmo os destinos que se escolhem, porque a minha mãe, eu não sei se acontece com todas as pessoas que têm a doença, mas a minha mãe tinha sempre muito frio. A minha mãe, antes de ter a doença, era uma pessoa calorenta e ela tinha sempre muito frio. E, portanto, mesmo nós estando de alças ou de manga curta, ela tinha que estar sempre com um casaquinho. Portanto, também não convinha ir para sítios frios, porque se ela normalmente já tinha frio, não ia estar confortável. Depois terem atenção com a medicação. Levar medicação, porque ela tem que tomar aquela medicação a horas certas. Portanto, assim, temos que escolher os passeios em função disso, de saber se, ok, tu estás num sítio, dá para tomar a medicação, tenho água. É o que eu digo, é muito como se fosse uma criança. Depois a medicação tem que ser tomada a seguir às refeições, portanto, como é que vão ser as refeições? As refeições também convém que sejam feitas num local em que tenhamos tempo e que se possa estar com tempo, deixar tempo, porque a minha mãe demorava muito tempo, depois de já estar doente, a comer. Era tal e qual, fazia birras para comer, só comigo. Deve ser como as crianças com as mães. Como as crianças, exatamente, é o que eu ia dizer. Depois para comer, era um castigo para comer, e pronto, tinha que estar ali com tempo. Portanto, aquele viajar à pressa, aquele viajar para eu quero ver tudo, não vai resultar. Não. Tem que ser lá está, é uma viagem adaptada. No caso da minha mãe, como era uma coisa que realmente a deixava muito feliz o passear, a médica nunca disse para não o fazer. A médica sempre disse que ela tinha que estar o mais confortável possível e desde que eu visse que ela realmente se sentia bem, não é? Por exemplo, ela à noite também fazia muita confusão, à noite estar na rua, isto tudo já depois de estar doente, porque antes de estar doente ela não era nada assim, isto alterou tudo. Portanto, eu sabia que passeios, mesmo em Lisboa, passeios quando já estava a escurecer, não, tínhamos que voltar para casa antes de escurecer porque fazia muita confusão.
fazer mesmo confusão. Portanto, acho que é preciso ver caso a caso, não é? Portanto, acho que a mensagem principal até agora é possível, dependendo do estado da própria pessoa, não é? E do tipo de demência que tem. É aconselhar sempre muito com o neurologista e perceber, como tu dizes, não é? Que se a pessoa está confortável ou não e se aquilo lhe acrescenta alguma coisa, porque a primeira vez, levar alguém que tem Alzheimer a primeira vez a viajar, não é, se calhar, digo eu, sem entrar aqui em outros tipos de conhecimentos, apenas não é? Pode não ser tão boa ideia, não é? Agora, se uma pessoa está habituada... não é? Já tinha de comboio, portanto, não era algo novo para ela. Claro. Seguindo este raciocínio que nós estávamos a ter, de que cada caso é um caso e que temos que ver juntamente com a equipa, com o especialista, não é? O neurologista neste caso, ver quais são as limitações e que tipo de viagens é que a pessoa pode fazer, portanto, partindo do princípio que está confortável com isso, e se é preciso ver caso a caso, ok, mas de forma geral, se é que isso faz sentido, achas que há destinos que podem ser mais fáceis uns do que outros? Não, mais uma vez digo, não esquecendo, obviamente, as particularidades, não é, de cada pessoa. Qual é a tua opinião? E sim, eu, quando a minha mãe já estava numa fase em que eu tive a plena noção que seria a última viagem que nós fazíamos, nós fizemos um cruzeiro. O cruzeiro é muito confortável na medida em que, primeiro, o staff foi incrível. Eu, quando marquei a viagem, eu avisei logo. Isso é outra das coisas que eu acho que é importante, que é quando a pessoa faz as marcações, avisar que vai uma pessoa que tem uma limitação, não é? E uma pessoa que tem uma doença. Portanto, no cruzeiro eles sabiam que uma pessoa tinha Alzheimer, no avião eles sabiam também, portanto, eles também permite às outras pessoas estarem preparadas, não é? Porque muitas vezes não é que as pessoas não queiram ajudar, é que as pessoas não sabem, às vezes, como reagir também. E no cruzeiro o staff foi incrível, sempre, qualquer coisa que fosse preciso, foi 5 estrelas. E o cruzeiro é bom porque tu estás ali mais protegido, não é? Depois sais, escolhes os passeios que queres ir fazer a terra, os que não queres não vais. Portanto, sim, um cruzeiro é uma boa opção. Acho eu, na minha opinião, assim, na minha opinião. Resorts também pode ser bom, nós também fomos para Cabo Verde, também estivemos em Cabo Verde. Na altura, ela já não estava muito bem. Eu, na altura, ainda não tinha bem a noção da gravidade da situação, mas o resort também é bom porque pronto, pode estar descansado, a pessoa está com a pulseirinha, está ali e está bem. E se tiver pessoas que não possam andar muito, ou que não gostem, não é? Mas pronto, a minha mãe depois também, como gostava de andar, é sempre... de viagens, não é? Sim, em relação também, agora estava-me a lembrar, aos hotéis, convém escolher um hotel que tenha aquelas portas que têm alarme. Eu não sei se eles fazem isso até por causa das crianças, é provável que seja, mas, por exemplo, no hotel que nós estávamos nos Açores, a porta tinha alarme, porque a minha mãe tinha uma coisa, é que a minha mãe abria a porta e saía. Mesmo durante a noite ou quando estávamos em casa, tinha que ter a porta sempre fechada à chave e esconder a chave, porque ela abria e saía. Mesmo durante a noite, acordava e ia. Portanto, eu estava sempre com aquele sono de vigília. E é importante que no hotel que tenha isso, que quando abrem a porta, que estando trancada, que aquilo dispara o alarme. E no cruzeiro também tinha. Eu creio que se calhar até por causa das crianças, mas não faço ideia.
Sónia, e diz-me uma coisa aqui também, um bocadinho nestes últimos minutos que temos nesta conversa. Quais foram, tu já foste tendo alguns, mas lembras-te de mais alguns problemas que tenhas tido, assim, já falaste do elevador, a questão dos espelhos, lembras-te mais problemas que tenhas tido e de que forma é que tu resolveste esses problemas? Lembras-te assim de mais coisas, sem ser essas que tu já foste dizendo? Olha, outra coisa que temos que ter sempre a noção é que a pessoa pode fazer uma birra, pronto, uma birra como as crianças fazem, e em determinado dia não estar bem e não quero ir e não quero fazer e não sai daqui, e aconteceu-me isso no cruzeiro. Nós tínhamos também um passeio marcado e não quero, não vou, não quero, e não foi, pronto, e quando é assim, se não quer, não quer. E temos que estar preparados para alterar os planos a qualquer momento. Depois há outra coisa, que é preciso ter atenção, que eu viajei com ela, e a doença ainda não estava numa fase, por exemplo, ela não usava fraldas, não é? Tem que se ter essa noção, mas tem que se ter também a noção que pode acontecer, por exemplo, pode ter um descuido, não é? E tu tens que naquele momento, convém andar sempre com uma mochilinha, como andas com as crianças, com uma muda de roupa, pronto, porque pode acontecer alguma coisa, até se pode sujar a comer, pode ter algum descuido fisiológico, pode acontecer. E precisar de mudar de roupa, não é? Claro. Sim, pode precisar de mudar de roupa, convém andar sempre com os toalhetes, esse tipo de coisas. Sim, os imprevistos acontecem e o que a pessoa tem que estar sempre preparada é para acontecerem imprevistos. Sónia, e da tua experiência, de tudo aquilo que partilhaste connosco, o que é que tu deixas como dicas e sugestões e ideias, enfim, o que quiseres, com pessoas que passam pela mesma situação do que tu? Quer seja mãe, pai, enfim, familiar, não é? E de forma geral, na vida, porque acho que também é um momento agora importante para partilhar isso, e em concreto nas viagens, que é aquilo que também estamos aqui a abordar. Olha, é assim, eu acho que temos que tentar sempre tirar o melhor partido das coisas, não é? Mesmo das coisas menos boas que nos acontecem, é o que eu tento sempre fazer. E neste caso, é assim, a minha mãe podia ir viajar, ainda estava em condições para isso, e assim, se me perguntares a viagem, para mim foi tudo menos, quer dizer, não foram férias, a viagem foi muito, muito exigente para mim, tanto a nível físico como a nível psicológico, por tudo. É assim, eu tinha mais 11 pessoas comigo, mais 11 não, mais 10, nós éramos 12, que era o grupo que ia comigo, dos meus amigos, e que ajudaram imenso, não é? Eu, neste caso, nesta última viagem, não estava sozinha com ela, em algumas fui, mas nesta, em que ela já estava mais doente e que eu tinha a noção que seria a última viagem, tinha as outras pessoas. O grande conselho que eu deixo é que as pessoas não tenham vergonha nem medo de pedir ajuda, porque eu não peço ajuda muito facilmente, é uma característica minha, porque acho que sempre consigo fazer. Quer dizer, nem ponho a hipótese de não fazer ou de não conseguir. É a mesma coisa minha, não é por não peço ajuda, não quero, não é isso. E muitas vezes nós estamos tão absorvidos em resolver, isto tem que se resolver, e não paramos para pensar, se calhar eu podia pedir ajuda, as outras pessoas até nem custa assim tanto ajudarem e até fazem gosto em ajudar, e a mim alivia-me bastante. Por isso, é o grande conselho que eu deixo a todos os cuidadores informais, porque só quem passa por uma situação destas é que tem a plena noção, porque é impossível. Eu posso contar episódios, posso dizer como é que era o dia-a-dia, mas é impossível, porque só quem vive as situações é que consegue compreender. Por exemplo, o sair de casa com a pessoa é todo um processo. No caso da minha mãe, é assim, a minha mãe despia a roupa toda. Portanto, eu vestia, né? Ok, por exemplo, vamos passear.
eu vestia e ia-me despachar. Quando voltava, ela já tinha tirado a roupa toda. E se calhar já tinha vestido outra roupa e que não combinava nada com nada, não é? E que tinha, imagina, tinha um vestido e depois tinha uma camisola por cima do vestido, ou o sutiã por cima, porque as pessoas perdem a noção de quais é que são as por cima do quê? Okay. Isso acontecia, depois percebi que eu tinha que fazer, tinha que me vestir primeiro e eu estar toda pronta e a seguir vesti-la para sairmos. Mas isto são tudo coisas que só muito quem passa por isso é que sabe, não é? Ou chegares a casa e teres a roupa toda tirada dentro dos armários, são assim coisas impensáveis. Ou a pessoa foi à casa de banho, mas a pessoa já não sabe, ela sabe que tem que ir à casa de banho, mas não sabe já o que é que utiliza, percebes? Ok, está ali a sanita, mas a pessoa já não sabe se é sanita, se é o bidé, se é a banheira, portanto, nunca sabes, não é? Portanto, olha, acho que muita paciência, acima de tudo a pessoa tem que ter muita paciência. Depois há pessoas, porque é assim, há pessoas que se tornam agressivas com a doença, mas também tem que ser isso em atenção, é que se a pessoa está bem socialmente ou não, porque há pessoas para as quais é difícil sair e passear e estar em locais públicos porque as pessoas tornam-se agressivas, acontece, é da doença, não é culpa de ninguém. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito dócil e na doença ainda ficou mais dócil. Pronto, eu tive muita sorte nisso, realmente tive muita sorte. Portanto, era sempre um gosto, vale, ela tinha que estar entretida com as mãos, sempre a mexer em qualquer coisa. Portanto, levava sempre um lencinho, um lenço colorido, qualquer coisa, porque ela tinha que estar sempre entretida, mas estava ali horas naquilo. E a Associação de Alzheimer, a Associação Alzheimer Portugal também recomendo que todas as pessoas que estão a lidar com situações deste tipo, que entrem em contacto com eles, porque eles são formidáveis, ajudam, eles têm uns cafés da memória. Eu agora há algum tempo que já não tenho estado tão ligada à associação, mas eles tinham uns cafés, não sei se ainda têm, em que era muito de partilha de histórias e de experiências. E nestes casos nós ficamos muito reconfortados em saber que há alguém que também está a passar por aquilo, não no sentido de, ok, não sou eu que estou mal, não é isso. É, ok, há alguém que também está a passar por isto e que está a conseguir. E que nos compreende, não é? A pessoa sente aquele apoio. É sempre mais fácil, porque quem está a passar pelo mesmo, só essas pessoas é que sabem, não é? Eu estou aqui a ouvir-te e consigo imaginar, acho eu, mas é como tu dizes, só passando por isso, portanto... Só vivendo a situação. Porque há coisas que são indescritíveis, há coisas que, assim, claro, que tu sentes, mas que tu não consegues explicar, não é? Claro, claro. Porque não é uma sensação, é um conjunto de coisas, não é? E depois é a nossa mãe que nós vemos como mãe, não como filha, não é? Sim. É todo um processo. E o mais importante é tirar alguma coisa de toda essa experiência, é tirar alguma coisa. O maior medo que eu tinha, e estou a ser sincera, durante este período todo, era de me tornar uma pessoa amarga, sabes? Aquelas pessoas amarguradas com a vida. Era o maior medo que eu tinha. Não tornaste nada disso. Não, tentei tirar o melhor que podia disto. Portanto, olha, eu fiquei uma pessoa muito mais desenrascada, assim, falando rapidamente, muito mais desenrascada de, ok, temos um problema, há sempre uma solução, há sempre. É só a morte é que não tem solução, porque de resto, tu consegues sempre arranjar uma solução para tudo. Isso é assim um fim de partilha, acho que absolutamente perfeito, porque que toda a gente que está aqui a ouvir e que vai ouvir e vai gostar muito mesmo de te ouvir e desta inspiração que é mesmo isso, e fico mesmo contente também em dar voz e ajudar um bocadinho, porque
é como nós já falámos, as viagens é muito mais do que ver um sítio e a forma como nós nos sentimos e com quem estamos e as limitações de saúde e preocupações e, enfim, há tanta coisa e que normalmente não se fala muito e saber que há alguém que passa por isto e que Alzheimer pode não ser possível, pelas razões que tu já disseste, não é? Pode ser mais agressivo, pode já não conseguir andar tão bem, enfim, há uma data de coisas, mas se a pessoa já habituada a gostar, não é de todo impossível. Portanto, acho que é assim uma mensagem muito forte mesmo, que vai fazer pensar. Sabe que havia pessoas que me perguntavam, mas tendo Alzheimer a pessoa não se vai lembrar da viagem. Vejo. E não é o que te lembrares da viagem, a questão é aquilo que tu estás a viver no momento. Aqui é mesmo o que estás a viver no momento. E tu vês nos olhos da pessoa, quando a pessoa está lá. A minha mãe chegou-me a dizer, este céu é tão lindo, ou estas árvores, é tão bonito isto. Não. Vale qualquer coisa, não é? Porque tu tiraste a pessoa do sofá, a pessoa não está ali, desculpem-me a expressão, se alguém vai ficar chocado, mas a pessoa não está no sofá à espera de morrer. Sim. Acho que é muito... Não foi só mais um dia, não é? Não foi só mais um dia. Exatamente. Esteve com a filha, com as pessoas quem gosta e pronto. E basicamente é o que conta. Fantástico, Sónia. Bem, não tenho palavras. Muito obrigada por permitir e teres aberto o coração para uma coisa que eu tenho a certeza que não é fácil. E olha, 1000 obrigadas mesmo. Fantástico. Muito obrigada. Espero que tenham muitas pessoas. E se quiserem deixar questões no vídeo que eu depois respondo, ou se me quiserem enviar e-mail, tens meus contactos, também tenho aqui a página de Facebook, portanto terei todo o prazer em responder. Fantástico. Sónia, muito obrigada mais uma vez. Um grande beijinho para ti. Beijinho, obrigada.